Boa noite, irmãos. Graça, paz e saúde sejam abundantemente derramados sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre essa igreja, amém? Amém. Graças a Deus. Bom, como a irmã estava dizendo, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de servir ao Senhor por quase 17 anos lá na região do Oriente Médio. Ali bem pertinho da onde o pastor Osni, que hoje esteve de manhã, compartilhando conosco, atua. E foi um tempo muito abençoado e abençoador, e não são poucas as famílias que Deus tem levantado do seio da IPB para trabalhar naquela região. Infelizmente, por uma questão de segurança, nem sempre nós podemos divulgar esses dados, essas informações. São famílias e obreiros que estão sob protocolo de segurança e não podem ter as suas informações divulgadas na internet. Mas não quer dizer que eles não estejam lá e que não estejam trabalhando. Assim como não quer dizer que não haja uma igreja lá, como foi dito hoje de manhã, uma igreja que serve, uma igreja que caminha, uma igreja que com muita dificuldade continua perseguindo essa meta de louvar e bendizer ao Senhor, sendo luz e instrumento de Deus àquelas nações, aqueles grupos étnicos ali daquela região. Então eu já gostaria de deixar de antemão um desafio para vocês. Essa é a 17ª Conferência Missionária. E como nós estávamos conversando hoje de manhã, já não é mais uma palavra para amadores, já não é mais uma palavra para quem precisa daquele beabá de missões, né? Olha, irmãos, tem que ser uma igreja missionária, porque Deus tem um caráter e um coração missionário, e se o Pai tem um coração missionário, o Filho tem um coração missionário, e o Espírito Santo também tem um coração missionário, como poderíamos nós, como igreja, não cultivar esse coração missionário? Esse tipo de fala que se tem com uma igreja que está iniciando, uma igreja que não tem nenhuma expressão missionária, que não é o caso de vocês. É a 17ª Conferência Missionária. Já é tempo de ir para muito além do beabá, para o movimento de engajamento, não apenas de vocês, mas de outros. A maturidade leva à disposição para influenciar outros. E o que Deus tem feito na vida de vocês, em termos de investimento nessa visão missionária, não serve apenas para essa igreja, mas certamente para outras igrejas que Ele quer atingir através da vida de vocês. Amém? Então, eu gostaria de deixar como pedido de oração que a 17ª Conferência Missionária seja mais do que um movimento interno, mas seja um movimento interno, mas também externo. Seja um movimento do próprio Deus de motivação, de automotivação, ou seja, a motivação que a igreja precisa para continuar sendo a igreja missionária que Deus deseja que ela seja, mas também de influenciar outras igrejas nesta mesma lógica, neste mesmo caminho, uma vez que já sabemos que essa é a vontade de Deus para a existência da igreja. Assim como os irmãos já estão convencidos de que não há outro caminho para o ser igreja, e não um movimento religioso, para o ser igreja no centro da vontade de Deus, sendo uma igreja verdadeiramente missionária. Isso não apenas institucionalmente, ou seja, não apenas coletivamente, mas individualmente. É aí que mora o segredo. Essa individualidade, essa consciência missionária enquanto indivíduos, essa autorresponsabilização. Eu tenho que orar pela obra missionária, independentemente da minha igreja. Eu tenho que contribuir, independentemente da minha igreja. Eu tenho que ir, independentemente da minha igreja. Porque vocês já devem ter observado que muitas vezes nós temos esse hábito ruim de institucionalizar. Você já reparou? A minha igreja ora por missões, então eu não preciso orar.
Não, a minha igreja contribui com a obra missionária, então eu não preciso contribuir. Não, a minha igreja, ela já de alguma maneira está engajada na obra missionária, tanto é que teve agora a 17ª conferência missionária, então eu não preciso fazer nada enquanto indivíduo. Errado. A maturidade leva à compreensão e à autorresponsabilização. E aí eu gostaria de trazer uma palavra enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, representada pela sua autarquia competente, a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é o órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, responsável pelo trabalho missionário transcultural, dentro e fora dos limites territoriais, porque há trabalho missionário transcultural da IPB dentro do próprio Brasil, indígenas, por exemplo, quilombolas, ciganos e inúmeras outras vertentes de trabalho missionário, que você precisa e pode conhecer através das mídias sociais, das informações que estão sendo publicadas na internet, no site www.apmt.org.br, os podcasts de uma qualidade muito boa. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem se esforçado para oferecer as informações. Por exemplo, lá no site da APMT tem um guia de orações espetacular, não apenas para os adultos, mas também para as crianças, onde todo o trabalho missionário da IPB ele é abordado. E aí você tem a oportunidade de orar com eficiência e eficácia, participando da obra missionária dessa maneira. Então eu gostaria de deixar essa palavra de encorajamento como IPB. Parabéns pelo que Deus já tem feito e vocês têm se deixado usar por Deus na obra missionária. Ao longo dessas 17 conferências missionárias, dessas 17 oportunidades de conferir os atos missionários da Igreja Presbiteriana Glória em Vila Velha. Porque é disso que se trata. Parar para refletir o quão verdadeiramente missional eu sou. O quão verdadeiramente missional são as minhas atitudes. Quanto dedicado à missionalidade eu tiro do meu tempo do meu tempo, vida da minha vida, para, por exemplo, interceder pela obra missionária. Quanto dos meus recursos eu estou disposto a investir na obra missionária. E quanto da disposição do meu coração eu estou disposto a responder ao desafio de Deus, tão bem registrado lá, por exemplo, em Mateus capítulo 24, verso 18 ao verso 20, que é o texto da grande comissão. Ide e sede, fazei discípulos de todas as nações. Eu gosto de brincar e dizer que na Bíblia de Bessa, na minha Bíblia, que não existe, está escrito, ou foi traduzida, a opção de tradução foi, indo para onde? Para o céu, para a casa paternal, para a eternidade. Ninguém está rejuvenescendo, não é verdade? Estamos indo para a eternidade. Façam discípulos de todas as nações. Privilégio que Deus nos tem dado, oportunidade que Deus nos tem dado ao longo da nossa vida e da nossa caminhada. E que nós não podemos perder essa oportunidade, não é verdade? E lembrem-se, o discipulado é a arte perdida do cristianismo. Se tem algo que você precisa parar para pensar, a partir dessa manhã, passando por essa noite, e amanhã de manhã, e amanhã à noite, é chegar à seguinte conclusão: eu já não posso mais viver a vida da maneira que eu acho que ela deve ser vivida. Eu preciso viver a minha vida da maneira que Deus deseja que ela seja vivida. E esse desejo de Deus vai inevitavelmente passar pelo engajamento naquilo que Deus está fazendo no mundo. Seja esse mundo
as suas esferas de influência e de relacionamento, seja esse mundo os confins da terra. Por isso, a 17ª Conferência Missionária. Por isso, essa oportunidade de estarmos aqui sobre um tema: o quão luz eu realmente tenho sido. O quão capaz de refletir a luz, ou o quão bom como espelho eu tenho sido, refletindo a luz de Cristo aos outros no mundo, a tantos quantos Deus coloca no nosso caminho. Porque se nós formos levar em consideração o que Deus faz no mundo, nós só temos uma missão. E essa missão é refletir a beleza, a grandeza, a excelência do caráter de Cristo, a tantos quantos Deus tem soberana e intencionalmente colocado no nosso caminho. Nós é que nem sempre vemos, nós é que nem sempre percebemos estas oportunidades que Deus nos tem dado. É para isso que serve uma conferência missionária. Uma conferência missionária não é mais um item na agenda eclesiástica, nas atividades da igreja. Não, é tempo de parar, é tempo de refletir. E se você não sair dessa conferência missionária desafiado, como já começou hoje na parte da manhã, Deus nos desafiando a repensar a nossa vida, aí vai ser perda de tempo. Realmente vai ser um tempo mal investido, mal aproveitado. Mas se nós entendermos o que Deus está nos mostrando, o que Deus está nos falando, e nos tornarmos instrumentos de Deus na mobilização, na nossa capacidade de juntar pessoas em torno dessa ideia, aí sim o objetivo de Deus vai estar sendo alcançado. Então, louvado seja o Senhor por mais uma conferência missionária. E a minha oração, sinceramente, tem sido para que o Senhor não acaricie o nosso ego, mas para que o Senhor nos desafie. Porque nós somos dados à acomodação, nós somos dados ao comodismo, nós somos dados ao egoísmo. Eu estou salvo, azar do resto. O meu já está garantido, eu já vou para o céu, azar do resto. Será que alguém que nasceu de novo pode realmente olhar para as imagens naquele vídeo e não sentir pelo menos duas coisas? Primeiro, gratidão. Nós poderíamos estar lá do lado de lá do vídeo, eu e você. Segundo, um profundo senso de dever, um profundo senso de necessidade de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Afinal de contas, fomos deixados aqui com uma missão. E isso já está muito claro para cada um de nós na 17ª Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana Glória, em Vila Velha, Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos capacite a realmente agir de modo reflexivo, trabalhar pensando nas implicações e aplicações do texto sagrado para a nossa vida e para a nossa espiritualidade, de tal maneira que sejamos, pelo próprio Deus, desafiados a uma vida cada vez mais centrada na vontade dEle. Eu sou o pastor Leonardo Bessa, de Jesus. Essa é a hora que o pessoal brinca, de Jesus a Bessa, é isso mesmo. De Jesus de papel passado e tudo, né? O que me rendeu uns bons e interessantes momentos lá no Oriente Médio, porque Jesus, da maneira que a gente diz, a palavra Jesus, eu que venho do Rio de Janeiro, né? Tem esse sh no final, né? Jesus, quer dizer espião em árabe. Aí as autoridades geralmente perguntavam assim, escuta, como é que se pronuncia o seu nome? Aí eu dizia, Jesus. Aí a pessoa dizia assim, o que significa? Aí eu dizia, é o nome latinizado de Yeshua, que é o nome de Jesus em árabe. Ele chama Yeshua em árabe. Aí a pessoa dizia assim, mas Jesus não casou e teve filhos, então como é que você pode ser da família de Jesus? Aí eu dizia,
Todos os que se chamam Muhammad, que significa Maomé em árabe, né? Todos os que se chamam Muhammad são parentes do profeta Maomé? Aí ele, não, claro que não. Aí eu, pois bem, é possível existir uma pessoa com o sobrenome Jesus que não seja parente de Jesus, parente sanguíneo. Aí a pessoa virava e dizia assim, mas você sabe o que significa Jesus? Eu dizia, sei. O que significa Jesus? Aí eu dizia, espião. Aí a autoridade perguntava para mim, e você é espião? Aí eu respondia para a autoridade, o senhor acha que se eu fosse espião, eu colocaria isso no nome? Dessa maneira? O que o senhor acha? Seria muito na cara, né? Não seria nada interessante. Eu sou filho da primeira presbiteriana de Honório Gurgel, lá no Rio, subúrbio do Rio, pastor do presbitério de Madureira, sino da Guanabara, e tanto eu como a Célia já trabalhamos uns 30 anos em missões, e nesses últimos quase 17 anos lá na região do Oriente Médio, onde tivemos a oportunidade de liderar a base da IPB para o Oriente Médio, ou seja, coordenar todos aqueles trabalhos missionários que estão acontecendo lá na região do Oriente Médio e ver coisas maravilhosas que Deus está fazendo, né, naquela região. A primeira coisa maravilhosa que eu percebi foi que Deus já chegou lá antes da gente. Os missionários presbiterianos chegam no Líbano em 1819. Simonton chega em 1859. Ou seja, aquele movimento missionário, aquele avivamento, porque um verdadeiro avivamento tem necessariamente um caráter missionário. Desconfie de qualquer avivamento que não tenha nada a ver com missões. Um avivamento, por exemplo, que a pessoa recebe a unção da largatixa, fica colado na parede. A unção do peão, fica rodando na igreja. A unção do submarino e outras que nada tem a ver com a obra missionária, desconfie, porque isso não é avivamento. Todo verdadeiro avivamento leva inevitavelmente a igreja a um maior e melhor engajamento na obra missionária. Aquilo que Deus fez através da vida de Jonathan Edwards, através da vida de Charles Hodge e muitos outros, que afetou e influenciou Simonton, ao ponto de ele vir como missionário para o Brasil, e muitos outros, e olha que as pessoas aconselharam Simonton, não vai para o Brasil não, aquilo lá é um cantão de mundo infestado de doença tropical, você vai acabar morrendo lá. E realmente, ele morreu de doença tropical. Ele só durou no Brasil 8 anos, mas olha o legado da obediência de Simonton. Nós estamos aqui, porque um homem decidiu obedecer a Deus e vir para esse cantão do mundo, cheio de doenças tropicais, e dar a sua vida pela pregação do Evangelho. Deus não espera menos de mim nem de você. Deus não espera menos. Por isso, a necessidade de se refletir cada vez mais sobre missões. Porque a igreja que não respira missões está fadada a se tornar um movimento religioso. E como eu sou professor de fenomenologia da religião e estratégia e metodologia missionária e teologia contemporânea da missão, eu digo que, irmãos, a coisa está tão ruim aí fora, não é só o culto se tornando um show, não é só o culto se tornando um espetáculo, não é só o culto se tornando uma proposta de entretenimento, e a igreja se transformando numa outra coisa, mais parecida com circo e teatro do que num lugar onde se busca a presença de Deus. A coisa está tão feia que eu arrisco a dizer que em 10 anos nós seremos uma nação pós-Deus, assim como os Estados Unidos e a Europa. Porque nós já vemos toda uma geração de crentes nominais, de gente que até está na igreja, mas não nasceu de novo. E aqueles que estão na igreja, mas não nasceram de novo, nunca vão entender a necessidade da obra missionária. Eles serão sempre Demétrios.
sempre serão objeções à obra missionária. Vocês lembram da terceira epístola de João, né? O nosso projeto, meu projeto, o projeto missionário de Célia, ele chama Projeto Gaio, por causa da terceira epístola de João. João escreve a uma liderança da igreja chamado Gaio, que amava o trabalho missionário e procurava apoiar o trabalho missionário, pois naquela mesma igreja tinha uma outra liderança chamado Diótrefes, que ele era um perseguidor do trabalho missionário, porque ele achava que o trabalho missionário era uma ameaça para a igreja. E João diz que ele pensa dessa maneira porque ele quer a primazia entre os irmãos. E que João, quando fosse lá, ia chamar Diótrefes no canto para conversar com ele. E perguntar como é que você pode se opor ao trabalho de Deus, à proclamação do nome de Cristo. Porque esses que Gaio está ajudando, eles saíram e deixaram tudo por causa da importância de se proclamar o nome de Cristo, o caráter de Deus em Cristo Jesus. O que nos traz de volta à igreja hoje. Nós sempre encontraremos na igreja Gaios e Diótrefes. Gente que entende a obra missionária e apoia e participa, e gente que não entende porque não tem condições e nunca, na verdade, vão entender e serão sempre objeção ao que Deus está fazendo no mundo, no sentido de se revelar a pessoas dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Então, parece que a igreja está sempre nessa dimensão, né, entre aqueles que apoiam e participam, aqueles que não apoiam e não participam, e ela continua nessa luta. Quando a gente vê a situação da igreja evangélica brasileira como um todo, que gasta mais dinheiro com pizza e refrigerante do que com a obra missionária, isso é estatística. A igreja evangélica brasileira gasta mais dinheiro com bala e salgadinho do que com a obra missionária. Desculpe, eu esqueci da câmera. Gasta mais dinheiro com bala e salgadinho do que com a obra missionária. Aí você vai dizer assim, o pastor Leonardo disse que não pode comer pizza e refrigerante, nem bala e salgadinho. Não, eu não disse isso. O que eu disse é que a gente não pode investir mais nessas coisas do que a gente está disposto a investir na obra missionária, porque isso mostra as nossas prioridades. E nós estamos nesse grupo da igreja evangélica brasileira, uma igreja que está mais interessada em investir em coisas supérfluas do que na transformação do coração dos homens, dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Ou seja, a obra missionária. É muito importante que tenhamos esse momento de reflexão sobre como nós estamos vivendo a nossa vida. Porque se estamos alinhados àquilo que Deus está fazendo no mundo, mesmo que o cenário na igreja evangélica brasileira seja de caos e de desolação, nós sabemos que Deus vai nos fazer remanescente fiel. Não por nós, mas por Ele e pela glória dEle. Então, para esse status onde nós estamos indo, e já é possível ver isso, inclusive na academia, tem um pesquisador de São Paulo, um sociólogo importante, tratando a igreja evangélica brasileira como objeto de estudo, e ele quer entender por que é que agora, com instrumentos de ciência, ele quer entender por que é que agora os bandidos, os traficantes, os comandantes de milícia e de tráfico têm nomes de profetas do Antigo Testamento. Você já tinha parado para pensar nisso? Hoje os bandidos chamam Daniel, Ezequiel, Jeremias e assim por diante. Isso quer dizer alguma coisa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer isso que a gente já está constatando. A igreja está tomando um caminho diferente do caminho da vontade de Deus, que é o ser igreja missional, que é o ser igreja missionária, que é o ser igreja comissionada. E isso é o mais belo na obra missionária, que Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Mas Ele nos dá o privilégio, Ele nos dá a oportunidade de servi-lo
na obra missionária. Então, esse projeto Gaio que eu e Célia estamos desenvolvendo, por falar nisso, ela mandou um abração para vocês e espera a oportunidade de algum dia nós voltarmos e estarmos como casal, juntos com vocês, novamente pensando sobre o trabalho missionário. Mas Célia manda um abração para vocês. O projeto Gaio tem por objetivo exatamente isso, visitar as IPBs e lembrá-las que nós somos parte de um legado. A maioria das igrejas evangélicas nesse país nasceu de briga, de divisão, de aborrecimento, de disputa, de poder. Nós nascemos do trabalho missionário. E essa identidade ela precisa ser resgatada. Cada um de nós precisa se ver como um instrumento missional de Deus nesse mundo, um espelho que não seja cego. Vocês já viram um espelho cego? Sabe quando o espelho fica muito velho e ele vai embotando, ele vai perdendo a sua capacidade de refletir? Porque qual é a graça de um espelho cego ou um espelho coberto por um pano? Não tem propósito, não serve para nada. O que Deus está nos falando, já a partir do momento que essa conferência missionária foi preparada, é que nós precisamos nos deixar usar por Ele para lançar luz sobre o mundo, sobre as nações, sobre aqueles a quem Deus tem colocado no nosso caminho. E é isso que nós vamos ver a partir dessa noite, quando nós vamos meditar na profecia de Isaías, capítulo 60. O tema da nossa reflexão na conferência missionária, nós já temos, que tem a ver com o brilho. E aí nós vamos perceber, a partir dessa exegese, a partir dessa reflexão no capítulo 60 de Isaías, que começa hoje, continua amanhã de manhã e termina amanhã à noite, esse capítulo 60 da profecia de Isaías tem coisas preciosíssimas a nos ensinar sobre como ser melhores espelhos desta luz que vem de Deus e que não termina em nós, mas passa por nós ou é refletida em nós na direção do mundo, na direção daqueles a quem ele deseja alcançar, não apenas localmente ou culturalmente, mas também transculturalmente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 60. O texto da nossa meditação nessa noite é o texto de 1, 2 e 3. Nós vamos ficar nessa noite com a introdução a essa profecia poderosíssima do capítulo 60 de Isaías, que fica entre os 59 e os 61. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Porque o capítulo 59 fala sobre arrependimento. O capítulo 59 fala sobre a conclusão que Israel chega, de que nós não estamos sendo o povo missional, o povo capaz de refletir a glória do Senhor para o mundo que deveríamos ser. Aí vem o capítulo 60, como nós vamos explorar hoje e amanhã. E depois desse capítulo 60, nós temos o capítulo 61, que é a anunciação das boas novas da salvação, ou seja, a encarnação do Messias. Então, esse capítulo 60, ele está num lugarzinho estratégico. Esse lugarzinho estratégico entre os 59 e os 61 quer dizer muito, não apenas para o nosso tema, mas para a profecia de Isaías. Lembrem-se, ele está na terceira parte da profecia de Isaías, o chamado Trito Isaías, que vai do capítulo 56 até o verso 66. É o chamado texto com direcionamento pós-exílico. Aliás, a profecia de Isaías em si é espetacular. Se você não teve a oportunidade
ainda de ler, eu gostaria de te desafiar a ler a profecia de Isaías. E quando eu dava exegese de Isaías, eu costumava desafiar os meus alunos, começar a aula desafiando os meus alunos da seguinte maneira: se você estivesse indo para um país onde fosse proibida a Bíblia Sagrada fosse considerada um livro proibido, subversivo e criminoso, você não pode entrar com a Bíblia naquele país. E aí você chega com a sua mala, as autoridades começam a investigar a sua mala, pede para abrir a sua mala, e aí a autoridade encontra uma Bíblia Sagrada. Aí ela explica para você: olha, esse país é contra a Bíblia, nós não gostamos da Bíblia, nós não aceitamos a Bíblia é um livro banido nesse país e você não pode entrar com a Bíblia Sagrada. E aí você diz: não, mas eu sou cristão, eu preciso desse livro, esse livro é o meu guia de fé e prática, é o meu manual operacional. Aí você olha para o computador que está lá na mesa do oficial e fala assim: não precisa de sistema operacional, e para usar o sistema operacional não tem que ter um manual? Pois a Bíblia é o meu manual operacional, eu preciso desse livro para encontrar a direção para decisões da minha vida, para momentos na minha vida. A minha vida depende desse livro. Esse livro eu entendo como a carta que Deus escreveu para mim. E por esse livro que eu considero Constituição, eu também vou ser julgado. Aliás, todo mundo, você já aproveita para evangelizar o policial. Por esse livro, todos nós, seres humanos, seremos julgados, por essa revelação de Deus. Eu preciso da minha Bíblia. Aí você fica pedindo, e ele dizendo que não, e você pede, e ele diz que não, e você implora, e ele diz que não, e aí Deus faz uma obra no coração daquela autoridade, e ele fala assim para você: vamos fazer o seguinte, você já vai ficar chorando aí, eu já estou cansado da sua choradeira, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você arrancar um livro da Bíblia Sagrada. Só um livro. Você arranca um livro, dobra as páginas, põe no bolso e passa. Aí eu pergunto para os alunos: que livro você arrancaria da Bíblia? Aí cada um tem uma preferência, né? O pessoal do louvor arranca os salmos. É quase que garantido, né? O pessoal do louvor arranca os salmos. É quase que garantido. E aí depende da sua experiência com o texto. Cada um tem uma inclinação. E eu costumava explicar para os alunos que, estrategicamente, seria melhor arrancar o livro de Isaías. Porque Isaías é a Bíblia em miniatura. Se não, vejamos. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos capítulos tem Isaías? 66. Como se divide a Bíblia? Em duas partes. Como se divide Isaías? Em duas partes. Como aqui se refere à primeira parte da Bíblia Sagrada, a profecia de uma salvação, a profecia de um Messias que viria. E a segunda parte da Bíblia Sagrada, que é o Novo Testamento, a manifestação, a conclusão, a realização dessa profecia. Como se divide o livro de Isaías? Também da mesma forma, do capítulo 1 até o 39, tinha que ser justamente o 39, vai falar sobre a vinda do Messias. Do capítulo 40 até o 66, sobre a manifestação dessa vinda. Então seria interessante arrancar o livro de Isaías, porque ele é a Bíblia em miniatura, fora a capacidade de Isaías. Porque, irmãos, quando você lê, você fica maravilhado, você fica... Como essa profecia pôde ter um alcance tão grande? Lembre-se que Isaías vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará luz. Isso 700 anos antes de acontecer. É uma profecia tão poderosa que os estudiosos dizem, os estudiosos que não são crentes, né? Os teólogos liberais e assim por diante. Não pode ser um Isaías só. Tem que ser uma escola isaiânica, onde muitas pessoas, vários Isaías viveram em tempos diferentes ao longo de 700 anos para construir uma profecia tão poderosa, tão abrangente. Mas a gente sabe que isso não é nada para Deus, não é verdade? Deus é perfeitamente capaz de dar a um homem, e ele o fez, deu a Isaías essa profecia tão maravilhosa e tão abrangente. Isaías é um exemplo
de alguém que andou no caminho do Senhor até as últimas consequências. Porque diz o texto, a tradição, que Isaías foi justamente por causa da sua profecia cerrado ao meio. E está aí a profecia de Isaías até hoje, com toda a sua capacidade de profundidade teológica, mas também de visualização poética, porque Isaías ele era da aristocracia, lembre-se disso, ele era educado. Ele era educado, era crente e tinha uma veia poética. Então, por isso você vê poesia, você vê música em Isaías. Você é capaz de ler Isaías e criar cenários, ou perceber os cenários que o profeta cria. Como, por exemplo, o texto que diz assim: ainda que o pai ou a mãe que esqueça do bebê que ela amamenta, uma coisa que é impossível. Meu Deus, a mulher acabou de ter filho. O próprio corpo dela pede para que ela amamente. Então é impossível que ela esqueça do bebê. Porque se ela esquecesse, o corpo dela clamaria: dá o leite ao seu filho. Aí o texto vai dizer: ainda que isso fosse possível, todavia eu não me esquecerei de ti, porque eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Essa é a profecia de Isaías. Esse é o poder da profecia de Isaías. E é essa profecia que o Senhor propôs para que nós refletíssemos nela como texto e contexto da nossa 17ª Conferência Missionária. Começa dizendo: a glória da Nova Jerusalém. O verso 1, o verso 2 e o verso 3, que é o texto da nossa meditação nessa noite, dizem: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplende o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Amém. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra abençoada e abençoadora. Estamos diante da tua palavra e não temos condições de aplicá-la à nossa vida e ao nosso coração, de maneira que sejamos transformados. Só o teu Espírito Santo pode fazer isso. E é por isso que nós dependemos tanto do Senhor. Nunca fomos tão alunos como nesse momento. A palavra alunos quer dizer sem luz própria. Somos teus alunos. Tu és o nosso mestre. Por isso nós te pedimos, ó Deus eterno, ensina-nos. Ensina-nos, ó Pai, de tal maneira que sejamos desafiados, transformados, que sejamos encaminhados pelo Senhor ao centro da tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas falhas, fraquezas. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa incapacidade de ser o povo que o Senhor deseja que nós sejamos. Completamente obedientes, completamente comprometidos com o Senhor e com a tua palavra, completamente entregues à tua vontade. Ó Senhor, tem piedade de nós. Nós te imploramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, está aí a profecia de Isaías para nós, para nossa edificação nessa noite, uma profecia poderosa e certamente desafiadora. O contexto é o retorno àquela Jerusalém que foi deixada em ruínas. Nós estamos naquele momento de Esdras, da reconstrução de Jerusalém.
Se você for localizar na cronologia, esse vai ser o momento de Esdras. O povo estava com a identidade destruída, já não havia mais uma cultura nacional, já não havia segurança, já não havia senso de pertencimento, havia sim uma memória muito clara do preço do pecado. O pecado custou a destruição do povo de Deus, mas Deus, por causa da glória dele, resolve estender a mão sobre o remanescente e trazer esse remanescente do cativeiro e libertar esse remanescente e trazer eles do exílio para que eles vivam novamente na terra e da terra a que o Senhor Deus deu aos seus pais. Por isso, o tema da nossa reflexão nessa noite é a luz que transforma as nações. Por isso, é que quando nós percebemos a glória de Deus resplandecer sobre o povo dele, seja Israel naquele tempo, seja nós, o povo dele no presente, percebemos que é o próprio Deus quem levanta o seu povo como instrumento de atração missionária das nações à presença de Deus. A coisa que mais fica clara nesse texto é que essa luz não vem de Israel. Ela não é uma luz natural do povo de Deus, nem de Israel e nem da igreja. Ela é uma luz que vem do próprio Deus. E aí, tanto Israel quanto a igreja têm a capacidade de refletir essa luz. Por isso o contexto ele é tão enfático, mostrando que Israel está voltando do exílio, encontrando Jerusalém em ruínas, e o cenário, o sentimento nacional é de desânimo. Diante de todo esse caos, diante de toda essa desolação, diante de todo esse sentimento de descaracterização. Eu me sinto um pouco atraído por esse texto nesse momento que nós estamos vivendo, eu e a Célia. Porque o país que nós deixamos em 2005 para servir no campo missionário era um. O país para onde nós voltamos, esse Brasil, em 2022, é outro, muito diferente. Nós estamos reaprendendo a viver nesse país. Não tem a ver só com detalhes culturais, coisas engraçadas do tipo, caiu o avião da Marília Mendonça, que pena, morreu a rainha do... Aí tem um nome para esse estilo de música que nós não conhecíamos. Ela era conhecida como a rainha da sofrência. E aí eu e a Célia ficávamos da seguinte maneira: primeiro, quem é Marília Mendonça? Segundo, o que é sofrência? É um estilo de música que apareceu quando nós não estávamos aqui. Então nós íamos nos adaptando, estamos nos adaptando a essa nova realidade. Um país que nós encontramos polarizado dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. As pessoas têm um lado hoje. Você já reparou? As pessoas têm um posicionamento hoje e você não pode ir contra. E as pessoas oram politicamente. Isso que eu acho mais fantástico. O Brasil, para onde eu voltei, as pessoas oram politicamente. E a oração agora é a seguinte: Senhor, abençoa o meu lado, o lado A, e manda o lado B para o inferno. Senhor, abençoa o meu lado, o lado B, e manda o lado A para o inferno. Eu não consigo ver nas Escrituras um Jesus político. O único partido que eu vejo Jesus tomando é o partido da vontade de Deus. É por isso que ele ensina a gente a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí muitas pessoas me perguntam: pastor, e agora o que a gente faz? A gente ora por Israel ou a gente ora pelos países árabes? A gente ora por Israel ou ora pela Palestina? A gente ora por Israel ou a gente ora pelo Irã? As pessoas me fazem muito essa pergunta. E eu digo: quem disse que nós temos que tomar um posicionamento político? O nosso partido é o partido da vontade de Deus.
É Ele quem governa a história, é Ele que tem a história nas suas mãos. Deus não perdeu o controle da história, nem da história da nossa vida, nem da história da humanidade. E tanto na casa de Israel quanto na casa de Ismael, há pessoas precisando de um encontro com Cristo Jesus, o príncipe da paz. É ou não é? Ou você acha que a ONU vai dar um jeito naquela situação do Oriente Médio? Não vai, gente. Se fosse para dar, já tinha dado. Não tem uma solução política, não tem uma solução econômica, não tem uma solução ideológica. Solução só encontrando paz em Cristo, que é o príncipe da paz, e que pode oferecer uma paz que excede a todo entendimento, essa paz que nós experimentamos. Essa paz que não é resultado de estar bem ou estar mal, de ter ou não ter, é resultado de viver no centro da vontade de Deus. E aí a gente está sempre bem. Por quê? Sendo o Senhor o nosso pastor, nada nos faltará. Não é verdade? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se faltar, é porque ou o Senhor não é o meu pastor, ou eu realmente não acho, ou eu realmente não preciso daquilo que eu acho que eu preciso. Que é o que geralmente acontece. É maravilhoso como nós somos criaturas complexas, né? Porque a gente tende a confiar mais no nosso coração do que na vontade de Deus. E aí a gente acha que aquilo que a gente quer é o que Deus quer para a nossa vida. E nem sempre é assim. Então o grande segredo da vida cristã está justamente no aprender a exercer o discernimento. Discernimento de quê? Das três vozes que nos falam continuamente ao coração. A voz do nosso eu, do nosso ego, a voz de Satanás e a voz do Espírito Santo. E é tão fácil discernir. Primeiro, a voz do nosso eu, do nosso ego. Sabe como é que a gente sabe que é a voz do nosso eu, do nosso ego, do nosso coração? É porque geralmente a voz do nosso coração vai de oposição à vontade de Deus. Geralmente é assim, o que Deus quer para nós é exatamente o oposto daquilo que a gente quer. E aí a maioria de nós acaba vivendo a vida da maneira que a gente quer, não da maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos. Isso é muito interessante a gente pensar. Outra coisa, a outra voz que nos fala continuamente ao coração é a voz de Satanás, a voz do nosso mundo, a voz de Satanás no mundo. E essa é fácil de discernir, porque ela é o oposto, ela é contrária à vontade de Deus. Ela é claramente contrária à vontade de Deus e os valores e os princípios que a palavra de Deus oferece. E por último, nós temos a voz do Espírito Santo. Que a gente sabe que é a voz de Deus porque ela é oposta à voz do nosso coração e à voz de Satanás e do mundo. Essa é a vontade de Deus e que está de acordo com a palavra. A questão é, quando é que nós vamos realmente aprender a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo? E parar de viver a vida que nós queremos viver e começar a viver a vida que Deus deseja que nós vivamos. Uma vida no centro da vontade dEle. O texto está falando sobre isso, porque essa dupla ordem que marca o início desse capítulo 60, dispõe-te, levanta-te e resplandece. É uma dupla ordenança. O texto está mostrando uma ordenança. Algo que nós precisamos fazer. Essa ordem não depende da força do povo, nem de Israel naquele tempo, nem de nós hoje, mas depende da glória de Deus que veio sobre eles e que veio sobre nós. Ou seja, isso nos leva a entender que a missão começa como ação de Deus e se estende na direção do mundo. Isso é muito interessante porque o texto em hebraico diz: sai da inércia, não fiquem parados, não deem lugar à acomodação, porque se vocês derem lugar à acomodação, certamente tudo se fará trevas, como era o cenário naquele momento. O texto está dizendo: pessoal, vamos acordar, a luz do Senhor resplandeceu sobre vocês. Agora é tempo de refletir essa luz na direção das nações.
A primeira coisa que a gente vê na parte 1a desse versículo é esse desafio, essa convocação para Israel naquele tempo e para nós hoje. Levanta-te, é a convocação de Deus ao seu povo. Levanta-te, na nossa tradução na RA, dispõe-te, levanta-te. O povo estava prostrado, o povo estava passivo, o povo estava inseguro, o povo estava se comportando como que derrotados. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? É assim que muitas vezes eu me sinto. Porque parece que tudo o que eu aprendi como sendo certo, verdadeiro e justo passou a ser errado e inaceitável. E tudo aquilo que era errado passou a ser certo. Sou só eu que sinto dessa maneira ou vocês também sentem dessa maneira? Não é assim que a gente se sente? A gente se sente exausto, a gente se sente remando contra a maré. Tudo aquilo que é certo, bonito, belo e aceitável deixou de ter importância. Tudo aquilo que é degradante, humilhante, inaceitável, horroroso, vergonhoso, feio, passou a ser aceitável por todo mundo e para todo mundo. Ou seja, vivemos remando contra a maré. E isso não é só cansativo, isso é exaustivo. Pois a resposta do texto bíblico para Israel e para nós nesse momento é: levanta-te, tenham esta atitude de fé, tenham esta atitude de esperança, confiem naquilo que Deus está fazendo no meio de vocês. E dessa forma, Deus ordena o povo a tomar o seu lugar no mundo, na história, naquilo que Deus está fazendo. Missiologicamente, a igreja não pode permanecer inerte diante das trevas que há no mundo, porque nós somos um reflexo da luz de Cristo. A única razão pelo qual você está aqui é para não ser um espelho cego nem coberto. É para refletir a luz que vem de Cristo na sua direção e vai na direção daqueles a quem Deus tem intencionalmente colocado na nossa vida e no nosso caminho. Na minha vida, no meu caminho, no seu caminho, no nosso caminho. Sabe qual é o nome disso? Doutrina da soberania de Deus. Deus é tão soberano, mas tão soberano que Ele tem colocado pessoas estrategicamente no seu caminho para que elas vejam a beleza, a grandeza e a singularidade de Cristo na sua vida. A questão é, elas têm visto? Elas têm visto a beleza, a grandeza e a singularidade de Cristo na sua vida? Essa é a questão que você precisa responder nessa conferência missionária. Porque se elas verem, você é igreja. Se elas não verem, você é religião. Eu lamento dizer, o cristianismo é só mais uma religião. E você é só mais um religioso no mundo. E a igreja passa a ser só mais uma igreja no meio de uma multidão de outras igrejas. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer, absolutamente não. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para ser um instrumento dele de transformação desse mundo. E você não pode aceitar a mentalidade desse mundo. Você não pode aceitar a programação desse mundo. Assim como Deus estava dizendo para Israel, não aceitem as definições externas, as definições da sua identidade externas. Deus está dizendo para nós, não aceitem as definições da sua identidade que tem origem interna. Só aceitem definições da sua identidade que tem origem nas Sagradas Escrituras. E o que as Sagradas Escrituras dizem sobre a sua identidade? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você era mais um no mundo, mas aí Deus estendeu a mão dele na sua direção e não havia nada, e não há nada em você que te qualifique para ser escolhido de Deus. Depende da
exclusividade e da economia dele. As razões pelas quais ele te escolheu, Salmo 139, desde antes da fundação do mundo, estão no coração dele. O fato é que ele te escolheu. Ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa. E olha, eu posso quase que garantir que se Deus escolhesse qualquer outra pessoa para colocar no meu lugar e no seu lugar, eles que seriam crentes melhores do que eu e você temos sido. Mais fiéis, mais obedientes, mais dedicados. Olha os muçulmanos. Olha como eles estão tomando o mundo, acreditando que Deus, Alá, deu o mundo aos muçulmanos como uma grande mesquita. O Brasil que nós saímos, em 2005, só tinha mesquitas e centros islâmicos no sul do país. Agora, já há mesquitas e centros islâmicos em todas as capitais. O cristianismo já não é mais a maior religião do mundo. Agora é o islamismo, com 2 bilhões de adeptos. Sabe qual é o problema, irmãos? É que Deus diz, vão e façam discípulos de todas as nações. E a gente não liga, a gente não obedece e a gente não ignora. Aí Alá diz que deu o mundo aos muçulmanos como uma grande mesquita e eles acreditam nisso. Que é parte daquilo que hoje de manhã Deus nos falou já. Deus já está reafirmando aquilo que ele já falou de manhã. O problema conosco é que a gente se comporta como se não estivesse com a verdade do nosso lado. As pessoas são capazes de morrer pelas mentiras que eles acreditam, mas nós não somos capazes de dar a nossa vida pela verdade. Esse é o problema. É essa igreja que vai se tornar uma religiosidade mecânica, morta e vazia. Infelizmente, é difícil dizer isso, mas é o que geralmente acontece. Lembre-se que a outrora Europa e Estados Unidos eram poderosas enviadoras de missionários. E hoje estão precisando que serem evangelizadas, serem alcançadas, porque já são nações e regiões pós-Deus. O texto procura nos lembrar de uma maneira muito clara a aplicação desse texto para a nossa vida, que não apenas Israel naquele tempo, mas nós, as igrejas locais de hoje, somos chamados a romper a apatia espiritual e se erguer para ser usados por Deus na obra missionária. E isso é um princípio individual, não é um princípio coletivo. Deus nos chamou a Igreja Presbiteriana da Glória, ou a Igreja Presbiteriana Glória, em Vila Velha, para você dizer assim, a minha igreja fez, está ticado esse item. Não, é um posicionamento pessoal. É aquilo que Sophia Miller disse quando foi entrevistada. Sophia Miller, missionária americana, trabalhando com os indígenas na floresta amazônica. Sophia, como é que foi o seu chamado missionário? Ela disse, nunca tive um chamado missionário. Li uma ordem na Bíblia e obedeci. Como é que Sophia Miller foi capaz de entender e nós não somos capazes de entender? Por que nós insistimos em pautar a nossa vida por essa definição de identidade que o mundo quer pôr sobre nós? Porque o mundo quer que você haja dessa maneira. Agora a lógica é o seguinte, primeiro você cresce, estuda, trabalha, casa, tem filhos, depois você aposenta e senta na frente da televisão para esperar morrer e ir para o céu. Essa é a lógica predominante hoje na igreja. Será que é realmente só isso? Não. O texto vem nos lembrar que não é. Deus tem muito a fazer através da sua vida e Ele quer fazer muita coisa através da sua vida, desde que você se disponha. Desde que você responda com obediência. Desde que você se coloque no altar, para que Ele te use como instrumento de transformação na vida das pessoas. Daquelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida e no seu caminho. E é incrível como certos... eu tenho certeza que o pastor também pode ver isso. É incrível, não é, pastor? Como certos pensamentos, eles entram na igreja de assalto e ficam lá para o resto da vida. E nunca mais saem. Mas não são só pensamentos anti-escrituras, mas são pensamentos, na verdade, demoníacos. Quem disse para você, quem, quando e onde foi que te ensinaram que você trabalha, recebe no fim do mês o seu salário e é sustentado pelo seu salário?
É com o seu salário que você compra comida, compra roupa, faz uma coisa ou outra, compra as coisinhas na internet e assim por diante. Quem foi que ensinou isso para você? Porque a Bíblia não foi, eu garanto. A Bíblia não ensina isso. Essa ideia, esse conceito de que nós trabalhamos e no final do mês somos sustentados pelo nosso salário, é uma ideia que tem origem no paganismo. Não é um princípio bíblico reformado. O princípio bíblico reformado é o de que nós somos sustentados pelo Senhor. É Ele quem põe o pão na sua mesa. É por isso que a oração diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem põe o pão na mesa? É o seu salário? Quem põe o pão na sua mesa? É o seu salário? É o seu emprego? É a sua capacidade? O seu trabalho? A sua formação? Nunca foi. Sempre foi Deus. E sempre vai continuar sendo Deus. Logo, nós somos mordomos das coisas de Deus, mordomos da vida que Deus te dá e que é dele, duplamente, por direito de criação e por direito de redenção. Mordomos das coisas de Deus, mordomos do tempo de Deus, mordomos do dinheiro de Deus, mordomos da vocação, dos talentos de Deus. Que tipo de mordomo você tem sido? Essa é a pergunta que você precisa responder. Porque a diferença entre o mordomo e o ladrão é que o mordomo cuida das coisas do seu senhor para o seu senhor. O ladrão se apossa das coisas do seu senhor. Ele rouba, ele fica para ele. Ele considera dele aquilo que não é dele. A sua vida não te pertence. Os seus dons não te pertencem, o teu casamento não te pertence, a sua família não te pertence, os teus filhos não te pertencem, a tua casa não te pertence. Tudo que você tem não te pertence, pertence ao Senhor. Você é um mordomo, um administrador das coisas do Senhor. Você é um bom mordomo ou um mau mordomo? Essa é a pergunta. E o dízimo? Como é que fica o dízimo? E o dízimo do tempo? E o dízimo do tempo? Ah, mas até agora eu pensava que dízimo era só do dinheiro. Não, não é só do dinheiro. E o dízimo do tempo? Deus te dá 24 horas por dia para você fazer o que você quiser. Dormir, trabalhar, estudar, se relacionar. E o dízimo do tempo? Do tempo para estar na presença de Deus, em comunhão com Deus. Algo que a igreja está esquecendo hoje. Tempo para estar na presença de Deus. E o dízimo da sua vida? A gente tem o hábito de pensar só em absolutos, né? A gente pensa que é preto ou branco, quando na verdade as implicações do texto bíblico são muito maiores para a nossa vida e para a nossa responsabilidade. É por isso que o texto vai continuar dizendo na parte B do versículo 1 e no verso 2. Não apenas dispõe-te, não apenas levanta, não apenas resplandece, porque Deus manifestou a glória dele sobre a sua vida. Aquela não era uma luz própria, assim como a sua luz e a minha luz, ela não é própria, mas ela é um reflexo da presença de Deus. É por isso que o verbo usado nesse texto é o verbo hebraico quebel. Essa luz é a presença de Deus. Sabe onde essa lógica aparece? Lá naquele momento de Moisés com a sarça ardente. É a luz da manifestação da presença de Deus. Já que Deus se manifestou na sua presença, levanta-te. Já que Deus se manifestou, melhor dizendo, já que Deus se manifestou na sua vida, levanta-te. Já que Deus se manifestou na sua vida, dispõe-te. Já que Deus se manifestou na sua vida, desperta. Porque essa luz não é própria. As trevas estão por aí encobrindo a terra. Mas em Sião, eu sou Sião, você é Sião, a igreja é Sião. Em Sião há luz, porque nasce a glória do Senhor, e o brilho da glória do Senhor ilumina e transforma o coração do homem. Transforma o meu, o seu, o nosso e o daqueles a quem Deus elegeu para a salvação e para a vida eterna. E como nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, a nossa proclamação ela é indiscriminada, porque sabemos que mediante a proclamação do Evangelho, Deus vai salvar aqueles a quem Ele escolheu e Deus vai condenar ainda mais aqueles que são rebeldes ao Evangelho. Há trevas encobrindo a terra, mas
no meio do povo de Deus, a luz. E a aplicação mais missiológica que a gente pode fazer desse texto é que a igreja é um reflexo da luz de Cristo, como diz o texto de João 8,12 e o texto de Mateus 5, 14 e 15, que é o texto separado para a nossa conferência missionária. Quando Jesus disse esse texto, assim brilha a vossa luz para a glória de Deus, daí o tema, brilhando em missões para a glória de Deus entre as nações, o que Jesus estava fazendo era uma releitura do Antigo Testamento, uma releitura de Isaías, e mostrando que todo verdadeiro discípulo dele brilha nas trevas. É impossível que ele não brilhe. E aí a associação a essa palavra, né, a essa luz, a esse Hor, em hebraico, essa luz é o Phos, da onde nós temos a palavra fósforo. É o grego phos, da onde nós temos a palavra latina fósforo, ou seja, capacidade de acender, iluminar. E é impossível você acender um fósforo no escuro e continuar tudo escuro. É impossível. É por isso que Jesus vai dizer que os discípulos são o Phos do mundo. E é por isso que esse texto vai dizer que o Hor, a luz em hebraico, ela vem de Deus e passa por nós na direção do mundo. Ou seja, ela é refletida. O mundo está em trevas. O mundo não precisa de mais sombras. O mundo precisa de pessoas comprometidas com Cristo para fazer a diferença nesse mundo. Por isso que missões não é autopromoção, mas é a revelação da glória de Deus, na palavra de Deus e no testemunho de Deus a partir da vida dos crentes. Isso é missões. Missões tem a ver com a sua capacidade, a minha capacidade de resgatar a arte perdida do cristianismo, que é a evangelização e o discipulado, de uma forma não institucional. Porque você já reparou como é que nós estamos nos comportando hoje? Hoje a gente pensa da seguinte maneira: vamos trazer um pastor bonitão, cabeludo, até com tupete, que fala bonito, é muito educado, porque aí a fala dele no YouTube, na televisão e assim por diante vai atrair as pessoas para a igreja. Não é assim que a gente pensa? Mas está errado. Pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. O dever de gerar ovelhas é das ovelhas. É através do processo que Jesus ensinou, da evangelização e do discipulado. É levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e ensinar as pessoas a andar com Cristo. Eu não vou fazer a pergunta que não quer calar, porque geralmente quando eu faço essa pergunta é muito humilhante. Então eu não vou fazer a pergunta. Mas você sabe. Você sabe como é a sua vida. Eu não preciso perguntar para você quantas pessoas você levou a Jesus. Eu não preciso perguntar para você quantas pessoas você está discipulando. Você sabe como é a sua vida. A questão nessa conferência missionária é: você vai continuar vivendo dessa maneira ou você quer mudar? Se você quer continuar da mesma maneira, tudo bem, viva a sua vida como religioso, como religiosa. Agora, se você quer mudar, essa é a oportunidade. Nenhum crente deveria morrer sem o privilégio de ter a experiência de ensinar uma pessoa, de primeiro ganhar uma pessoa para Jesus e depois ensinar uma pessoa a andar com Jesus. Uma das maiores crueldades que se pode fazer com qualquer crente, na minha opinião, uma das maiores crueldades, é uma violência com qualquer crente, é permitir que ele viva a sua vida inteira, 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, sem nunca levar uma pessoa a Jesus e sem nunca discipular essa pessoa. Isso é uma monstruosidade. Isso não deveria acontecer nunca. Pelo contrário, deveríamos ser árvores frutíferas, dando fruto a cada estação. Hoje eu discipulo
a pessoa que hoje é discipulada vai discipular também e o modelo se reproduz. É sobre isso que o texto está falando. Essa capacidade de ver que um mundo em trevas não vai receber a luz sozinho. Só se Deus se movimentar na direção do mundo. E Deus faz isso através da sua igreja. Por isso, verso 3, as nações caminharão à tua luz. Ou seja, o alcance missionário é universal. As nações se encaminham para a luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Ou seja, as nações, os povos, as etnias são encaminhadas a Cristo mediante o nosso testemunho, mediante a nossa proclamação. O plano de Deus é atrair os povos à sua luz. Por isso o Salmo 67. Abençoe-nos, ó Deus, e os confins da terra te conhecerão. Você já parou para perceber que tem muito crente que acha que a bênção de Deus é um fim em si na vida dele? Faz uma pergunta. Pergunta a 10 crentes, para ficar estatisticamente correto. Para que você acha que Deus te abençoa? Aí a pessoa vai dizer assim, não, Deus me abençoa porque eu sou filho dele. Deus me abençoa porque ele é abençoador. Deus me abençoa por quê? Deus me abençoa por quê? Mas não. O Salmo 67 mostra que Deus nos abençoa para que os outros o conheçam. Que a bênção de Deus na vida do crente tem um objetivo, que é causar ciúme nos outros, para que os outros vejam e se sintam atraídos a esse Deus abençoador. E aí, depois de conhecer a bênção de Cristo, eles conhecem o Cristo da bênção, que é a lógica do Evangelho. Essa é a questão aqui. O quão dispostos nós estamos a ser o cumprimento em Cristo dessa nova Jerusalém que Deus propõe. Dessa missão que não é local ou étnica, mas ela é também cósmica, ela é também universal, ela é parte do plano de Deus de fazer os homens conhecedores deste Evangelho. Por isso a igreja... Por isso, o alvo da missão é sempre global, é sempre os povos, são sempre as línguas, são sempre as nações. É por isso que o testemunho de uma igreja iluminada atrai os povos à presença de Deus. É por isso que a missão, ela é centrípeta. No Antigo Testamento, centrífuga, ou seja, de Israel em direção das nações em direção a Israel. E agora, da igreja em direção às nações, em direção ao mundo. Vocês estão percebendo como o texto de Isaías, capítulo 60, tem a nos ensinar sobre como ser igreja? Porque a partir da restauração do propósito de Deus na vida de Israel, nós podemos perceber que Deus sempre teve uma intenção e uma intencionalidade missionária. Intenção e intencionalidade que hoje precisam ser resgatados na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Para que fique claro que missões não é uma coisa para uns super crentes, que Deus separa e Deus faz coisas maravilhosas e Deus faz coisas fantásticas e Deus usa poderosamente. Não. Aquilo que Deus fez e faz na vida do Osni, Ele quer fazer na vida e através da vida do Osni, Ele quer fazer através da sua também. A vida de todos os outros missionários, Ele quer fazer através da sua vida também, desde que você se coloque à disposição dEle. Missões não é algo fantástico, não é algo maravilhoso, não é algo para seres espirituais extraordinários. Missões é para gente comum como eu e você. Para uma igreja comprometida, para uma igreja grata, para uma igreja disposta a obedecer a Deus, independentemente das consequências para a sua própria vida, para a sua própria caminhada. Isso é missões. E é sobre isso que nós estamos pensando. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça, a capacitação necessária para continuar refletindo nesse texto, que começa dizendo: levanta-te, dispõe-te, levanta-te e resplandece. Esses dois imperativos
só vão acontecer novamente no Novo Testamento. Sabe quando? Quando Jesus decide falar a última coisa antes de ser assunto aos céus. Em Mateus, ide e fazei discípulos de todas as nações. Em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Vila Velha, quanto no Espírito Santo, e no Brasil, e até nos confins da terra. Porque foi para isso que Deus capacitou a Igreja Presbiteriana Glória, para ser um instrumento dele, de modo progressivo e simultâneo, no alcance do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite e nos dê graça para assimilar todas essas informações. Amém?